As marchas de 1970 e de 1980, elas conseguiram conquistas formais extraordinárias, né? Do ponto de vista dos direitos sociais, cidadania social, né? Do ponto de vista financeiro, isso se traduz pela captura de 8 a 9, 10% do PIB, né, para sustentar a cidadania social conquistada em 88, tá certo? Qual o problema? O problema é que as forças de mercado jamais aceitaram isso. Então, qual que é a estratégia? A estratégia é, a todo momento, demonizar essas conquistas, etc. Então, nesse contexto, surge também uma outra agenda, que é a agenda antagônica à Constituição de 88, que é a agenda do Estado mínimo, né, que se baseia em duas questões. Primeiro, quem é pobre é Bolsa Família, ou é programas focalizados, ou seja, quem recebe até 120 reais, né, isso internacionalmente, ao Estado só cabe cuidar disso. Quem não é pobre, tá certo? Portanto, recebe mais de $2 por dia aqui no Brasil ou na China, né, segundo os parâmetros do Banco Mundial, tem que ir para o mercado, né, tem que comprar serviço para o mercado. O que está por trás dessa estratégia? Está por trás dessa estratégia a privatização de todos os setores, incluindo a saúde, né? Então a saúde, o SUS, ele surge depois de 20 anos de ditadura militar, né, onde você tinha um sistema privatista de saúde, 80% da oferta de saúde era privada. Aí em 88 a Constituinte diz, agora o sistema é público. Mas como ser público se a oferta é privada? E ao mesmo tempo, você, a partir dos anos 90, todo o movimento é no sentido de evitar que o SUS se viabilize enquanto sistema de saúde no Brasil. Então você tem contramarchas no financiamento, né, como por exemplo o que aconteceu em 1992, quando o governo de então retirou os recursos da Previdência para financiar a saúde, né? Outra contramarcha, todo o movimento para se criar a CPMF em 1995, 96, uma vez criada a CPMF como um imposto da saúde, a área econômica do governo nos anos 90 desvia os recursos da CPMF para outras finalidades, né? E finalmente o Congresso Nacional, né, extingue a CPMF. Então a gente tem que entender a questão da saúde nessa perspectiva mais ampla de que você tem uma disputa entre os dois projetos, e o projeto hegemônico, que é o projeto que não é o projeto do Estado de Bem-Estar Social, né, procura a todo momento colocar limites, impasses ao desenvolvimento da saúde. Isso aconteceu no financiamento, mas também aconteceu no avanço da mercantilização, da privatização, né, através de diversas formas, né, uma das quais, por exemplo, é essa extraordinária e muito preocupante, né, difusão das chamadas organizações sociais, né. Isso é algo que está presente nos documentos do Banco Mundial desde a década de 90, né, e o governo brasileiro, a partir dos anos 90, mais especialmente em 1997, com a reforma do Estado que foi feita naquele momento, resolveu fazer a lição de casa, né? Então, o problema da saúde é que nos últimos 25 anos, né, o projeto do SUS está na contramão do projeto hegemônico. E existe uma série de manobras no sentido do quê? De impedir que esse processo avance. Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a Constituição existe, mas ela não é cumprida, né? A questão que se coloca no Brasil, e essas marchas recentes da juventude, elas apontam nesse sentido, a pergunta difusa das ruas é: quando o parlamento brasileiro, os 3 níveis de governo, vão cumprir a Constituição da República? É isso que está por trás da ideia de queremos serviços de saúde padrão FIFA. É simples assim, tá certo? Então, no caso da Seguridade Social, você tem que ter pelo menos 3 aparentes inconstitucionalidades, né, que existem desde 1989. Todos os governos, todos os ministérios, os ministros da Previdência,
todos os ministros da Fazenda, toda a área econômica desde 1889 não cumpre 3 temas centrais da Previdência Social. A primeira é a organização da Previdência Social, né, que está no artigo 194, quer dizer, tem que ser organizada pelos setores da saúde, da previdência, do seguro-desemprego, da assistência social. Isso nunca foi cumprido. Segundo, o orçamento da Seguridade Social, que se diz, a Constituição diz, para financiar esses setores existem tais recursos constitucionalmente vinculados, artigo 195, tá certo? Só que o que acontece, não se cumpre isso. Esses recursos são capturados para outras finalidades, pela área econômica. Terceiro ponto que não é cumprido na Constituição de 88 em relação à Seguridade, que, portanto, afeta a saúde, a assistência, a seguro-desemprego e a previdência social. Controle social. O que os constituintes fizeram? Fizeram o seguinte: olha, na ditadura militar, né, o governo federal pegava recurso da área social e aplicava na área econômica. O que eles fizeram? Falaram: olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos vincular esses recursos constitucionalmente para essas áreas, fizeram, artigo 194, e mais, nós vamos criar mecanismos de controle social, nós vamos ter o Conselho Nacional da Seguridade Social. Para quê? Para que a sociedade fiscalize se o governo está organizando a Seguridade Social conforme reza o artigo 194 e se os recursos estão sendo aplicados na Seguridade Social como reza o artigo 195. Porque, em última instância, o que está em jogo é uma disputa por recursos públicos, fundos públicos. Essa é a questão. Tá claro? Você demoniza a Seguridade Social para fazer reformas que destruam, que façam regredir esses direitos e, portanto, reduzir esses gastos. Com isso, você vai poder... O poder econômico vai poder capturar esses recursos, tá certo? Para o seu raio de ação, para o seu raio de manobra. Por exemplo, nas políticas de privatização, o que se propõe é privatização paga pelo Estado, tá certo? Então, não se cumpre a Constituição nessas áreas, né, em função dessa disputa pelos fundos públicos entre o poder econômico e a área social. Isso é uma forma de um conflito redistributivo, né? Ou esses recursos vão para, por exemplo, são 37 milhões de pessoas que recebem diretamente os benefícios da Seguridade Social, mais as pessoas que se utilizam do SUS, mais as famílias que se utilizam do serviço da assistência social, né? Ou o recurso vai para esse pessoal, vai para essas demandas, né? Ou o recurso vai para um grupo restrito, né, de agentes do sistema financeiro, né, que capturam essas receitas na forma de pagamento de juros. Quer dizer, a questão é muito clara. Quer dizer, no orçamento brasileiro não comporta você pagar juros, né, para beneficiar uma parcela pequena dos rentistas ou pagar um sistema de proteção social que beneficia mais da metade, muito mais da metade da população brasileira. Essa é uma questão que está colocada, também é outra face do conflito distributivo que está colocado nas ruas. Quer dizer, então hoje o que se coloca é o seguinte: existe uma disjuntiva entre as pressões da rua, que querem serviços de qualidade, que querem direitos, né? Isso custa dinheiro, isso tem que aumentar o gasto, isso passa por medidas que ampliam a parcela de gasto para essa população. Ao outro lado é a opressão do mercado, que quer o quê? Quer aumentar os juros, tá certo? Se aumentar os juros, o que vai acontecer? Vai ampliar o endividamento, os encargos financeiros.
se você ampliar o endividamento dos encargos financeiros, não vai sobrar dinheiro para cá. Então esse é o conflito distributivo, é uma das faces do conflito distributivo que está colocado hoje nas ruas. É a voz da rua e a voz do mercado. Bom, para que essa balança penda para o lado da sociedade, né, é preciso que haja um reforço da esfera pública, né? Eu acho que essas marchas populares que ocorreram recentemente, quer dizer, ainda é muito difícil avaliar o significado delas, etc., elas ampliam o horizonte da política, né? Ampliam o horizonte da política e pressionam no sentido de que esse pêndulo penda para o lado da equidade, da igualdade, dos direitos, tá certo? Agora, por outro lado, é preciso que os partidos políticos, que os parlamentares, que o Congresso Nacional, que os governadores, que os prefeitos, que a presidenta da República, que todos esses atores entendam, né, que o que está sendo colocado hoje é fazer com que esse pêndulo penda para o lado da igualdade. Em 2010 nós pagamos 210 bilhões de juros, tá certo? 210 bilhões de juros representavam na época, se eu não me engano, mais de 4 ou 5 orçamentos do Ministério da Saúde em um ano, né? Com 210 bilhões de juros era possível triplicar a rede de metrô de São Paulo, que levou 30 anos para ser construída, e é essa porcaria de 70 quilômetros hoje, tá certo? Enquanto outras cidades do mesmo tamanho têm uma rede absolutamente maior do que isso, né? Daria para quintuplicar a rede do metrô do Rio, que levou mais de 30 anos para ser construído. É simples assim, quer dizer, ou a sociedade consegue pressionar para fazer com que essas vozes do mercado, que essa expressão dos mercados sejam mitigadas, etc., ou difícil encontrar saídas, né, no sentido de atender de fato o que os jovens e os cidadãos que estão indignados hoje estão pleiteando e reivindicando. Né? Muitos dos problemas da saúde podem ser resolvidos no âmbito da própria saúde, mas eu desconfio, né, que uma outra parte deles, talvez a mais importante, depende de fatores externos da saúde, depende de condicionantes políticos e econômicos mais amplos, né? Portanto, eu acho que a tarefa que a esquerda tem hoje, que os movimentos sociais têm hoje, é pensar a saúde, pensar o transporte público, pensar a assistência social, pensar a educação na perspectiva de um projeto de desenvolvimento nacional. Só para dar um exemplo, não vamos resolver esses problemas sociais, inclusive da saúde, sem fazer uma reforma tributária de fundo, tá certo? Que não basta taxar as grandes fortunas, nós temos que rever um modelo regressivo, absolutamente regressivo, que existe no Brasil desde a década de 1960. É o mesmo modelo que tem, né? Nós temos que rever os processos de mercantilização, não é só da saúde, de todos os setores sociais, saneamento, transporte público, saúde. Nós temos que rever o Pacto Federativo, né? Nós temos que fazer uma reforma do setor público para tornar o setor público eficiente, né? O que passa pela questão de carreiras, etc., e por barrar a mercantilização, né? Enfim, existem questões externas à área da saúde, né, que só podem ser tratadas na perspectiva de uma agenda de desenvolvimento, né, e que eu não vejo, infelizmente, esse tipo de percepção, né, pela parte dos diversos movimentos sociais, setoriais, em todos nesses diversos campos.